Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente olhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Serva de Deus confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Boa tarde a todos vocês. Hoje é um dia diferente porque nós vamos gravar. Estou gravando hoje mesmo, no sábado, um pouquinho mais cedo, em virtude de compromissos. E aí a gente depois vai estar passando para vocês, no horário exato, às 16 horas. Então nós estamos dando continuidade ao nosso estudo da série psicológica. Deixa eu mostrar aqui, Amor Imbatível Amor. Estamos quase finalizando o capítulo 6, para quem tem o livro, Objetivos Conflitivos. E hoje o nosso item de estudo, o nosso tema é imagem e projeção. Então nós vamos estudar sobre alguns, digamos assim, os mecanismos de defesa que o ego utiliza como forma de defesa, né? Como forma de manter um certo equilíbrio. Mas que se nós usarmos esses mecanismos de uma forma muito intensa, torna-se patológico. Por isso, o nosso tema do capítulo é objetivos conflitivos. Mas nesse tema, objetivos conflitivos, de um modo geral,
a Joana vai nos esclarecer que houve uma inversão de valores. O nosso objetivo de vida é o crescimento, é aprimoramento, né? É trabalhar para um processo de individualização do eu, né? Do ser, deste ser espiritual, em busca de crescimento. E quando aqui eu atendo como primário, como primeiro e mais importante objetivo, eu foco as necessidades do ego, ou seja, a ambição, o destaque, o parecer, o ter, né? A possessividade, todos esses processos, o ego está no comando, esses objetivos tornam-se conflitivos, de uma certa forma patológico. E é isso que Joana vai nos esclarecer. E é muito comum no contexto atual, é o que vivemos. E tudo isso em decorrência também de uma estrutura psicológica, de uma estrutura de psique ainda muito fragilizada. Há um certo desajuste emocional. E por isso, objetivos conflitivos. O ser se atormenta e atormenta os demais diante desses objetivos conflitivos. Então, vamos refletir sobre essas questões. O que eu busco aqui no meu dia a dia? Como estou administrando as minhas necessidades reais para o ser, né, integral, para o espírito imortal? Ou eu estou focando apenas no ter, na posse? E a gente sabe que tudo isso é passageiro para nós. Né? E por que imagem e projeção? A imagem é a reprodução, é a imitação do outro. Então é o espelho do outro. Eu me espelho no próximo e imito aquilo que eu estou vendo. Com a projeção, eu vou projetar nesse outro, né, tudo aquilo que eu considero, digamos assim, de temeroso, de conflito, de traumas, para que eu possa suportar, eu projeto no outro, que é esse mecanismo de defesa. Então eu estou projetando meus conflitos muitas vezes no próximo, no outro, que caminha comigo. Às vezes eu vejo o defeito da pessoa, mas não é da pessoa, eu estou vendo o meu propriamente. Utilizar os mecanismos de defesa para o ego é uma forma de defesa, de suavizar os conflitos e os traumas. Mas à medida que eu utilizo de uma forma intensa, frequente, torna-se patológico esses mecanismos de defesa. E as patologias vão se instalando em decorrência desse processo. E nós vamos falar especificamente da imagem e projeção, mas existem outros mecanismos de defesa, não é verdade? Então é uma introdução para a gente entender o que Joana quer abordar nesse item, né, do capítulo 6, objetivos conflitivos, a imagem e projeção. Eu trouxe uma mensagem, deixa eu colocar aqui para vocês, o nosso slide, do livro Meditação. É muito boa essa obra, tá? Também da Joana de Ângeles. Não está toda a mensagem, eu trouxe uma parte somente, para a gente refletir e vai ao encontro do nosso tema de hoje. E aí nós iremos fazer a nossa prece. Vamos ver alguns pontos do item, né, de estudo de hoje do nosso tema, tá? Que é a imagem e projeção, e nós vamos aí analisando, retirando a essência deste item, deste capítulo, para que a gente possa refletir e analisar, né, fazer uma autoanálise até na nossa própria conduta.
Até que ponto nós estamos fazendo uso desses mecanismos, ok? Então, ego e eu. Vocês sabem que o ego é a condição transitória, mas ele é de suma importância, tá? Só que às vezes a gente dá tanta importância para o ego e o eu, a nossa essência, o self, ele fica secundário. Por isso, objetivos conflitivos, porque nós invertemos esses objetivos de vida e nos perdemos a essência, ok? E aí a gente perde oportunidades de crescimento. A batalha mais difícil de ser travada ocorre no seu mundo íntimo. Não é fora, é dentro de nós. Nosso maior desafio. Ninguém a vê, aplaude ou a censura. É tua. Vitória ou derrota. Pertencerá a ti em silêncio. Nenhuma ajuda exterior poderá contribuir para o teu sucesso, né? Ou conjuntura alguma te levará ao fracasso. Os inimigos e os amigos residem na tua casa interior e tu os conheces. Acompanham-te. Desde há muito estás familiarizado com eles, mesmo quando te obstinas por ignorá-los. Eles te induzem a glórias e quedas, aos atos heróicos e a fugas espetaculares, erguendo-te às estrelas ou atrelando-te ao carro das ilusões. Reflitamos. Reflitamos a cada dia. Deus nos dá nova oportunidade de recomeçar nesta mesma existência, reescrever a nossa história de vida. Seja o autor da sua história. Não deixe que o outro escreva a sua vida ou a sua história. Tome a grande decisão de buscar este grande encontro com você, com a nossa realidade, com o nosso eu interno. Nos autodescobrir. Então, amigos, vamos agradecer? Dá uma musiquinha aqui pra gente agradecer. Vou baixar aqui. Elevemos nosso pensamento a Jesus, aos amigos espirituais, a Maria Santíssima, como queiram. Nós possamos elevar o nosso pensamento e primeiramente agradecer. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo. Estamos aqui com o objetivo do esclarecimento, de autoanálise, autopercepção, de entendimento das lições que Joana de Ângeles nos apresenta nessas obras da série psicológica. Nos ajuda a dilatar o nosso entendimento, a nossa compreensão e internalizar os ensinos importantíssimos para todos nós. Venha ter conosco e que nós possamos estar contigo, Senhor, nesta tarde de hoje. Abençoa cada lar, cada irmão que se conecta conosco nessa grande rede do estudo online. Envolve todos eles, aqueles que assistirão após. Ilumina e ampara também seus lares, seus familiares. Abençoa, enfim, Senhor, todos nós. Abençoa o nosso planeta. Que tenhamos muita paz. Que assim seja. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, depois a gente coloca
troca de novo, né? Então, queridos, como eu falei para vocês, a gente vai pontuando, tá? E aí nós vamos fazendo reflexões, nos esclarecendo o que Joana traz pra gente neste item. Deixa eu só passar aqui. Eu acho que eu vou aumentar, fica melhor, né? Deixa eu aumentar aqui, tá pequenininho. Esse é os 2 primeiros parágrafos. Aí a gente vai comentar, não que eu vou colocar todo aqui o capítulo, tá certo? Mas quem tiver em casa o livro vai acompanhando. E quem não tem pode baixar em PDF esse livro, tá certo? Então a Joana, ela inicia pontuando sobre esse ego, porque são objetivos conflitivos. Aqui a gente já entende que houve essa inversão de valores. É uma realidade. Por isso, essa é a era dos transtornos mentais. E aí nós precisamos encontrar o caminho de volta para que possamos estabelecer melhores diretrizes para a nossa vida, para o nosso viver aqui na Terra, para essa nossa trajetória de crescimento, de aprimoramento. Então esse ego que comanda, né, que é possessivo, se esconde, né, o seu quanto pode, mascarando essa realidade como um mecanismo teimoso de sobrevivência, desenvolvendo projeções para o exterior, mesmo em situação conflitiva. A gente parece assim complexo quando Joana vai abordando, e conforme a gente vai fazendo a leitura, nós vamos percebendo essas nuancezinhas, são toques que Joana nos apresenta e aqui e ali, para que a gente possa fazer esse processo de olhar para dentro de nós e nos perceber. Então, diante desses objetivos que estão inversos, os valores foram invertidos e esse ego está comandando, e o eu, né, o self está secundário, se sobrepondo, né, verdade, o ego ao self, passando a ser secundário, nós vivemos nesse patamar, nessa dimensão. Daí, esse início do século XXI, nós dizemos que isso já foi, né, foi dito, que é a era dos transtornos mentais. E vamos passar por isso para que a gente aprenda e faça um redirecionamento. Ok? Um redirecionamento, uma reestruturação. E este ser fragilizado, né? Este ego dominador, possessivo, está sempre frustrado, está sempre em desequilíbrio, tá certo? E vivemos nesse panorama mental dos conflitos. E devemos já nos parar e refletir. Qual é nosso objetivo de estar aqui na Terra? O que estamos fazendo da nossa vida? Como estamos vivendo esta vida que Deus nos concedeu? E diante disso, quais são nossas reais necessidades? Do que realmente eu preciso para ser feliz? É o poder? É o cargo? A posse? É o ter? Do que eu preciso para ser feliz? Por isso que Joana, ela nos afirma que é uma visão distorcida, e é uma visão distorcida da realidade, portanto ela é caótica.
ela é caótica, ela é autodestrutiva. Ninguém consegue ser feliz no patamar desse. Você tem momentos de alegria, momentos de satisfação que passam logo, e muitos momentos de desajustes, de tormentos, de satisfação, de vazio existencial. E por isso ela afirma essa perda de identidade. Ok? Precisamos fazer encarar essa nossa realidade e fazer esse olhar mais atento para essas questões, para que a gente possa identificar. E esse é o primeiro passo, é identificar, nos perceber, mas começar a fazer esse caminho de volta. Né? E quando nós estamos nesse processo, nesses objetivos conflitivos, e fazendo o mecanismo de defesa de imagem e projeção, nossa conduta é um comportamento ambivalente. Porque a gente tem uma atitude, mas lá no nosso íntimo a gente sabe que não é essa atitude. E aí se tornamos ali um processo muito conflituoso, muitas vezes doloroso. E resulta nos transtornos mentais. Sofremos as consequências dessas atitudes equivocadas. Surge na nossa trajetória a insegurança emocional, a insatisfação, o vazio existencial. O medo tomou conta da sociedade. O receio, o medo, o pavor, o complexo de inferioridade. Você vê o outro como ameaçador, não como seu parceiro, sua parceira, seu irmão, filho de Deus. Mas a presença do outro é ameaçadora, muitas vezes. E essa é uma visão caótica, distorcida da verdadeira realidade, da verdadeira, digamos, essência de todos nós. E, diante de tudo isso, fazemos essa projeção dessa imagem tormentosa no outro. Isso se dá, Joana nos esclarece, de forma inconsciente. Nós não nos apercebemos desse processo. Esse ego gerencia nossa trajetória de vida. E Joana também vai colocar pra gente que essa conduta equivocada, ela não é de hoje, ela já vem do passado. Então nós já tivemos muitas experiências reencarnatórias. E muitas vezes nós estamos repetindo conduta do passado. É uma conduta atávica do passado, que está arraigado em nós, por isso que a gente não se apercebe. Os insucessos e fracassos estão registrados no nosso inconsciente. A gente repete aquela conduta equivocada. Na existência atual. Esse inconsciente, ele é como se ele viesse à tona esses conteúdos de uma forma tão intensa que o indivíduo não consegue dar conta delas. E por isso, o conflito. É o conflito entre aquilo que eu preciso realizar e aquilo que eu estou fazendo, o que está se mostrando como realidade aparente.
nascemos com propósito de vida. Qual é o propósito? Ser feliz. Somos filhos de Deus para desenvolver o amor e o bem dentro de nós. Mas temos também esse padrão adoecido que precisa ser identificado, tratado, cuidado, para que possamos modificá-lo. Não adianta a gente ignorar mais, precisa identificar. Okay? E para gravar ainda mais, agora ela já fala, né, dessas. Nós hoje somos a soma de nossas experiências reencarnatórias. Eu sou a soma de todas as minhas experiências reencarnatórias. E nesse processo conflitivo, nesse padrão adoecido, também, né, surge aí na nossa trajetória a questão do processo espiritual. E aí ela chama interferências, né, dos espíritos em nossa vida, e a gente já entende, quem estudou o livro dos espíritos, quem estuda a doutrina. Os espíritos influenciam muito mais que a gente possa imaginar. Ok? E se a pessoa está nesse patamar adoecido, ela vai sofrer, ela vai estar aberta a essas influências também. E nós vamos atrair aqueles que estão nesse mesmo patamar de pensamento e de vibração, de frequência vibratória. Então aquela tristeza que não era apenas uma tristeza, agora ela é uma tristeza de uma intensidade que você não dá conta dela. Aquele complexo de inferioridade, que era um complexozinho de inferioridade, agora ele é um complexo no patamar tão intenso e frequente que tu não consegue administrar. Porque você não está mais só nesse processo. Nós temos aí, ela classificou os processos obsessivos. Okay? Aquele indivíduo que tem aquela mania, aquele transtorno, que não era tão intenso, agora ele vem com toda a força. Se juntou a outros, né? Igual a ele, então ficou mais intenso. Os vícios também. Os vícios vão ficar mais aflorados. Gente, nós estamos vivendo isso no contexto atual. E a gente precisa fazer esse esclarecimento a respeito de tudo isso e saber como lidar, o que fazer. Tem saída. Ok? Então, às vezes, a gente alimenta nossos pensamentos, né, negativos, nossos pensamentos, nossa forma, nossas ideias desajustadas, é um padrão desajustado. E outros se aproximarão de nós nesse mesmo padrão e vai ficar mais intenso ainda nesse processo de desajustes. E aí é a ausência de desamor, de desesperança, né? Na verdade, não é ausência, é a desesperança que toma conta, é a ausência da esperança. O desamor é a ausência do amor. E o individualismo, que é o próximo mês da semana que vem, toma conta. Que é o que hoje nós estamos vivendo. E as leis de Deus nos ensinam que o individualismo não pode ser o comandante da nossa vida. Tudo está interligado, toda a criação de Deus. E vivemos em sociedade, vivemos em contexto. Então a postura individualista é um equívoco. É um olhar distorcido da nossa verdadeira vida. Então a gente precisa perceber esse comportamento adoecido. Então eu olho para o outro
e eu vejo todas as coisas maravilhosas e eu acho que aquilo é maravilhoso, aquela postura, aquela conduta, e me espelho no outro, olho a imagem e passo a imitar aquela conduta, achando que estou, né, maravilhosa, e não, equivocada. E esse outro passa a ser referência, porque eu perdi a minha essência, né, e a minha referência no meu ver profundo. E eu tento buscar no outro. Mas se o outro está no meu patamar que eu, o que eu vou encontrar? E é tão difícil perceber, identificar o que está em mim de ruim, de conflito. Então eu projeto para o outro. Tudo que me incomoda no outro não está no outro, está em mim. Aí a projeção. A projeção e as relações, elas são muito tormentosas, difíceis. Em decorrência dessa conduta equivocada, adoecida, fragilizada. Mas Joana também nos esclarece, deixa eu passar aqui, que se esse indivíduo, ele chega, ele nasce, e ele tem uma família mais estruturada, e ele recebe todo esse processo de uma forma mais harmoniosa, ele vai se desenvolver como um ser equilibrado. E esses conflitos, quando surgirão, nós somos a soma de nossas experiências reencarnatórias, esse indivíduo ele vai ter condições de administrar esses conflitos. Então ele não fará transtornos, né? Porque os seus objetivos não estão invertidos. Ele não perdeu a sua essência. Então terá mais facilidade para administrar essas demandas que surgirão, que é necessário porque a gente vem neste mundo para aprender o quê? A amar e a fazer o bem, a aplicar as leis de Deus, né? Para esse processo de planificação. Então essa trajetória ela é mais suave, ok? Ela é mais suave. Mas porém, né? Quando isso não acontece, aí a Joana vai trabalhar a origem de tudo isso. E nesse processo todo. E dando dicas, porque ela está falando das causas, das consequências, né, dos transtornos, de todo esse processo. Okay? Ela vai nos esclarecendo. Okay? Vai nos esclarecendo. E a gente vai identificando na nossa conduta. Okay? E nós vamos identificando. Okay? Como é que nós podemos superar todo esse processo? Ok? Então, o adoecimento, o transtorno, o conflito já se instalou, né? Nós já estamos nesse turbilhão. A Joana vai direcionar como que a gente pode sair desse processo. Qual será o caminho para a gente sair desse processo? Vou ler aqui. Seja, porém, qual for a psicogenese, né, do distúrbio em que se transformam as imagens projetadas pelo indivíduo, faz-se urgente a psicoterapia. Okay?
Mais à frente, eu esqueci de botar esse parágrafo, ela fala, antes desse, que o indivíduo também procure terapias para que ele possa ter esse auxílio. E aí eu vou abordar aqui as terapias. A psicoterapia é o terapeuta, psicólogo, né? O psicoterapeuta. E as terapias eu posso fazer com os profissionais também da área de saúde, que não são psicólogos, mas que podem me ajudar. São as terapias. E hoje nós temos as práticas complementares em saúde, que são as terapias. Aí nós temos as terapias da meditação. Tem terapeutas que trabalham a meditação. Terapeutas que trabalham reiki, os óleos essenciais. São as práticas em saúde. A yoga. Então, são as terapias que vão auxiliar esse indivíduo. E tantas outras que existem. Eu citei aqui algumas, as principais, né? As mais utilizadas, digamos. Aqui em Manaus está crescendo mais esse espaço, ainda muito restrito, em outras capitais muito mais intenso. Por isso ela fala das terapias e agora da psicoterapia. Porque quando se instala esse processo patológico, eu não vou conseguir sozinho sair desse processo. Eu vou precisar de ajuda. Para isso existem esses profissionais aqui na Terra. Para que eu tenha esse suporte de auxílio. Mas eu preciso buscar esse suporte, eu preciso querer. Né? Quantas pessoas vocês conhecem que buscam a terapia, que buscam a psicoterapia? Reflitamos. Você que me ouve. Quando você está com uma dificuldade emocional, você busca orientação psicoterapêutica? E amanhã é dia do psicólogo, tá? Dia 27 de agosto. A gente reconhecer que a gente precisa é um grande passo. É um grande passo. Então nós precisamos identificar nossas metas saudáveis e conquistá-las. Não tem outro jeito. Nós precisamos. Então vamos às recomendações de Joana. O primeiro ponto que ela traz aqui pra gente é buscar essa psicoterapia para este autoencontro. O estudo da doutrina espírita já nos possibilita esse autoencontro. Conhecer a verdade vos libertará. A doutrina espírita é uma doutrina que traz esclarecimento para libertar nossa consciência. A nossa forma de pensar, sair do quadrado, do quadrante que a gente está viciado, acostumado. A libertação dessa conduta patológica, a superação do conflito. Para isto, essa conquista da nossa identidade real, do nosso ser real, né? Do nosso eu profundo, mergulhar, identificar, autodescobrir-se, para caminhar para a autorrealização. Contribuindo poderosamente para o despertar do si profundo, vencendo as barreiras impeditivas colocadas pelas exigências do ego possessivo, do ego poder, do ego posse, do ego ter, do ego aparecer. Não que o ego não seja importante, gente, está dentro de nós. É uma dinâmica de funcionamento psíquica.
ok? Mas nós não somos o ego. Nós temos essência. Somos muito mais que isso. Isso é inversão de valores. Ok? Superando com, a Joana fala, somente com o autoenfrentamento. Que o inimigo está dentro de nós. O amigo também. E o enfrentamento da situação que se instalou. Autoenfrentamento e enfrentamento dessa nossa realidade para o autocrescimento. E nós temos a ferramenta poderosa, ferramentas no plural, a psicoterapia, a terapia, como eu já expliquei para vocês, que são as práticas complementares em saúde, as outras áreas médicas, né? A oração poderosa, poderoso recurso de reequilíbrio, de autodescobrimento. A meditação, Joana recomenda em todas as obras da série psicológica, a meditação. A conduta no bem e a fé, gente, a nossa fé. Sair da fé vacilante para a fé raciocinada. No processo terapêutico, nós vamos fazer de uma forma coerente, de uma forma assertiva, de uma forma, digamos, com um ego auxiliar, nos direcionando, nos ajudando a esse mergulho no inconsciente. Nós não estaremos só. Para a gente identificar a origem dos nossos conflitos, né? A revivência é dolorosa, mas é necessário. Né? E o autoconhecimento é isso, o autodescobrimento. E depois o autocrescimento, com o aprendizado realizado. Né? Trabalhar minha criança ferida, meu passado de equívoco. É necessário. E fazer uso de uma forma equilibrada dos mecanismos de defesa. Ok? Equilibrada. E aí, eu estou administrando o ego nesse processo e não ele me administrando. Ele é meu parceiro, ele não é o comandante do barco. Ele é o parceiro. Ok? E naturalmente a Joana nos pontua a busca o trabalho para a busca da autorrealização, o foco nos objetivos reais, né? Trabalhando as nossas capacidades, nossas habilidades, nossas potencialidades. Assim nós estaremos realmente nesse caminhar. Eu tenho mais um slide aqui, deixa eu só passar aqui rapidinho. Fiz aqui, tá pequenininho, mas dá para ler. Né? Então esse seria o processo, gente. O autoencontro, né? Para esse autodescobrimento, que é esse autoenfrentamento e o enfrentamento dessas situações. Às vezes a gente tem medo, a gente tem receio, a gente se esconde. A gente não consegue encarar a nossa própria realidade. Sozinha não vai dar, a gente precisa de ajuda. Sozinho também não, a gente precisa de ajuda. E reconhecer que a gente precisa de ajuda e buscar ajuda é um grande passo nesse processo. Mas a gente não pode ficar só nesse passo. A gente precisa continuar. E aí o enfrentamento da situação. Ok? O enfrentamento é necessário. Ok? E aí nós temos a psicoterapia, esqueci de colocar aí terapias também, complementares em saúde, oração, meditação, se bem que a oração ela já é uma terapia, né, complementar em saúde. Tá certo? Trabalho no bem. O que eu fiz de bom hoje? A gente tem que se perguntar todo dia.
Qual livro eu estou lendo? O que eu estou aprendendo com essa leitura? Como é minha conexão com Deus? Como é que eu estou orando no dia a dia? Como é que eu estou vivendo aqui na Terra? Então a gente parar um pouquinho e ir refletindo neste processo todo. E aí nós estaremos não mais utilizando esses mecanismos de defesa de forma distorcida, que é a imagem e a projeção. Lembra sempre que muito me incomoda no outro não estar nele. Pode até estar, mas se me incomoda não estar nele. E sim, eu que estou projetando nele esse comportamento. Ok? E é isso, gente. Na próxima semana, a nossa colega, eu acho que é a Aline, nós vamos finalizar este capítulo 6, tá? Que é Objetivos Conflitivos para o Individualismo. Tá certo? Vocês vão poder fazer quando estiverem assistindo, não vai estar o chat porque já foi gravado. Na parte externa vocês podem comentar, curtam, comentem, tá? Na parte externa vai ficar aberto, tá certo? Como em virtude de um compromisso eu gravei antes a live, tá? E depois vai ser disparado o link para vocês, tá? Então assim, a gente pensar nessas questões com muito carinho e o que é possível fazer hoje para eu começar esse processo. Eu já comecei, mas eu parei. Vamos dar continuidade. Lembra sempre, autoenfrentamento e enfrentamento é necessário. Coragem, fé, persistência, perseverança. Joana já nos ensinou tudo isso nas obras que nós lemos anteriores. Essa reprogramação, ela leva tempo, gente, tempo. Não é fácil, mas é possível, certo? E cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos concede para avançar um pouco mais. Aí essa música é um trecho apenas, né, do Jota Quest, é maravilhoso, né? Vivamos esperando dias melhores. A gente está sempre esperando. E o que tu está fazendo para isso ser melhor? Né? Dias de paz, dias a mais, dias que não deixaremos para trás. Vivemos esperando o dia em que seremos melhores. Né? Hoje que a gente pode ser melhor, melhores no amor, melhores na dor, melhores em tudo. Então vencemos, né, nessa letra dessa música maravilhosa que traz uma mensagem para nós, né, de esclarecimento, ok? De utilidade, assim, fundamental. A gente deseja aí um bom final de tarde, uma boa noite a todos, neste verão maravilhoso que nós estamos vivendo agora, né? Este calor humano da nossa cidade, né? Do estado do Amazonas. Tá assim, só quem vive aqui sabe, tá certo? E uma semana também de muito aprendizado, não é verdade, gente? Então vamos agradecer, vamos fazer nossa prece, trazer para essa imagem, vamos sentar aqui na pontinha dessa ponte e contemplar esse mar, esse rio maravilhoso, né? Esse pôr do sol que a natureza nos presenteia. Como é lindo o nosso planeta, né? E quantas coisas boas nós podemos fazer para ele ficar melhor ainda com a nossa conduta no bem, na pauta do amor, não é verdade? É um aprendizado para nós todos os dias. A gente conseguir, eu penso se eu melhorar um tiquinho assim, cada dia, nós já vamos conseguir no final, né, de uma existência, mudanças significativas, tá certo? Vamos agradecer,
Trazer Jesus para juntinho de nós, sentadinho, contemplando a natureza. E dizer a Ele, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pela oportunidade. Muito obrigada, Joana de Ângeles, por trazer esses esclarecimentos na obra, nessas obras, né, da série psicológica, nessa obra em especial que estamos estudando, que brinda sobre o amor e batismo de amor. Muito obrigada. Nos abençoa, ilumina e ampara cada um de nós e nos ajuda nesse processo de autoenfrentamento e de enfrentamento da nossa realidade, para que sejamos seres mais plenos e felizes. Um abraço, gente. Até a próxima. Eu vou só voltar aqui para a gente terminar com a imagem. Está voltando. Eu não sei o que aconteceu. Ele tá. É a internet, gente. A internet que tá bem fraquinha. Até a próxima.